que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta da Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, é um milagre maravilhoso, né? Que acontece a um homem que já tinha a sua sorte definida perante os homens. Ele iria viver na porta do templo pedindo esmolas, né? Para os homens, a sorte dele já estava lançada. Mas eu não queria falar tanto do milagre, porque nessa época aqui, o milagre era uma coisa quase que corriqueira. Eu vou ler para vocês o último versículo de João, que é o capítulo 21, versículo 25. João encerra dizendo assim, ó: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas, das quais fosse escrita, tudo que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, todos os milagres que estão narrados aqui nos evangelhos, e João diz que ainda tiveram muito mais milagres, muito mais coisas que Jesus fez. Só que Jesus estava presente em todos esses, né? E dessa vez era Pedro. Então, para chegar a esse ponto, eu queria falar um pouco assim a respeito de Pedro, né? O que levou Pedro a chegar a esse ponto, a ter essa atitude que ele teve, né? Porque se a gente for analisar Pedro como um homem nos dias de hoje, a gente pode dizer que Pedro era um sujeito bipolar, né? Um cara que deixava suas emoções se aflorarem à pele, assim. E então Pedro passou por algumas etapas, por alguns altos e baixos, até chegar nesse ponto aqui. E isso é uma coisa que me fortalece como pessoa, porque
Eu também passei por alguns altos e baixos, né? Eu não tive a misericórdia de Deus assim de me converter e me transformar da água para o vinho e a partir de agora, né, a gente teve uns altos e baixos. E vendo o que se passou com Pedro, é que eu fico tranquilo, né? Porque nós vamos ver lá na frente que Jesus teve misericórdia de Pedro, então eu sei que Ele tem comigo também, e tem com todos nós, amém? Então, como que começa a história de Pedro, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 5, então conta a história que Jesus está falando com a multidão, e tinha ali uns homens que haviam acabado de chegar com um barco de pesca, e que nada tinham pescado, e Jesus se sente apertado ali pelo povo, sobe no barco para poder ficar mais à vontade. E quando ele termina de falar com o povo, ele fala para aqueles homens, né? Olha, volte ao mar e jogue as redes. E ali a gente já vê alguma coisa diferente em Pedro, porque ele falou: mestre, nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra nós vamos. E aí foram e fizeram uma pesca maravilhosa, encheram os barcos de peixe, né? Precisou chamar, vem mais um barco. E aí volta para a margem, e Pedro fala: mestre, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro estava maravilhado. Aí Jesus vira para Pedro e fala: olha, a partir de agora você será pescador de homens. E Pedro aceita de imediato. O versículo 11 diz assim que eles encostaram o barco na margem, deixaram tudo e o seguiram. Então Pedro não pensa duas vezes. Porque imagina só, Pedro era pescador, então ele vivia da pesca. Ele vivia da venda daqueles peixes. Aí o dia que ele faz a maior pesca da vida dele, aquele que ensinou ele, que deu a oportunidade para ele de fazer a maior pesca da vida dele, falou assim: agora vem comigo. E ele aceita. Ele poderia falar: não, então, mas espera aí, deixa eu vender esses peixes e deixar o dinheiro com a minha família. Me deixa vender esses peixes e levar o dinheiro para a gente usar na caminhada. Não, ele não pensou nada disso. Ele simplesmente deixou tudo e seguiu. Então, Pedro tem ali uma atitude que já agrada a Jesus. Deixou tudo no barco e seguiu a Jesus. E aqui eu já tenho uma coisa para falar para você aqui. Quando a gente decide, quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide andar com Jesus, quando a gente quer que Jesus ande conosco, tem algumas coisas que nós precisamos deixar no barco. Tem algumas coisas que nós acumulamos no nosso barco, no decorrer da nossa vida, que não dá para levar junto na caminhada com Jesus. Não dá, não combina. E não adianta também a gente querer ficar olhando um para o barco do outro. Olha aquele lá, olha o que tem no barco dele. Cada um sabe. A gente sabe no nosso interior o que é que não agrada a Jesus, o que é que não vai deixar Jesus satisfeito de olhar ao nosso lado e ver que a gente trouxe alguma coisa lá que era para ter ficado no barco. Amém? Então eles aí começam a andar com Jesus, e Simão ainda, né? E ele começa a assistir milagres um após outro, e um após outro. Ali no próprio capítulo 5, ainda no versículo 13, eles já entram numa cidade, Jesus já cura um leproso, e Pedro está ali assistindo. Aí tem o milagre daquele paralítico que é transportado em cima de uma cama, colocado pelo telhado, e os homens ali testam a Jesus, né? Porque Jesus primeiro fala: teus pecados estão perdoados. Aí ele fala: vocês acham que é mais fácil perdoar pecado? Então tá bom,
toma teu leito, levanta e anda. E Pedro está ali do lado, Pedro está acompanhando tudo isso, está assistindo, né? Depois tem ali o homem da mão mirrada, a mão ressequida, né? E Jesus está curando, Pedro está participando. Se você olhar as narrativas, está tudo ali, Pedro, Tiago e João. Tiago e João está sempre de carona, mas Pedro, pelas narrativas, a impressão que dá é que Pedro já está sempre coladinho em Jesus ali, né? E eles vão na caminhada, e Pedro vai se maravilhando com aquilo, vai aprendendo, vai vendo, né? Aí depois, mais para frente, no capítulo 6 já, Jesus escolhe os 12 apóstolos, né? E Pedro é escolhido um deles, né? Já passa a se chamar Pedro nesse momento, né? Aí eles prosseguem nessa caminhada com Jesus, e Jesus fazendo maravilha, curando, né? Entram em Cafarnaum, e Jesus cura o servo do centurião à distância. Ele nem vê o servo, porque o centurião fala: mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo sarará. E Jesus libera a palavra e o servo é curado. E Pedro está lá, está assistindo, está acompanhando tudo isso, né? Ali eles vão para Naim, no verso 11, e Jesus ressuscita um jovem que está indo para ser enterrado. Está no caixão, está para ser sepultado. Aí Jesus vê a mãe do jovem chorando ali, aflita, e ele faz o milagre, ressuscita aquele jovem e diz que o jovem vai andando para casa junto com a sua mãe. E Pedro está ali do lado, está assistindo tudo, está sendo fortalecido, está vendo, está recebendo tudo, né? E aí diz que aconteceu, né? Lá no capítulo 8 de Lucas, mais para frente, fala assim, ó: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, eles prosseguem na caminhada, vão pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, e Pedro, né, juntamente com os outros discípulos, sempre junto, sempre participando de tudo. Aí mais para frente tem a passagem que eles estão no barco, né? E Jesus está dormindo e eles enfrentam uma tempestade e acordam a Jesus, né? Mestre, perecemos. Aí Jesus fala: pô, cadê a fé de vocês? Aí repreende o vento, e eles ficam maravilhados, né? Quem é esse que até o vento lhe obedece? E Pedro está ali, participando de tudo, né? E a caminhada vai acontecendo, e eles vão vendo os milagres. Aí acontece o milagre da cura da filha de Jairo. Esse aqui é tão interessante, porque eles chamam Jesus para ir até a casa de Jairo. E era, como eu disse, que o milagre naquela época era tão normal você ver um milagre, quem estava ali, né? Porque eles chamam Jesus para ir até a casa de Jairo, e no meio do caminho, Jesus já faz um outro milagre ali de passagem, né? Que é a mulher do fluxo de sangue. Eles estão indo ali, está passando, a mulher toca em Jesus. Ah, quem me tocou? Mas como assim, quem te tocou? A multidão toda. Não, alguém me tocou, saiu virtude. Aí Jesus cura a mulher que tinha o fluxo de sangue, chega até a casa de Jairo, e ali ele não deixa entrar mais ninguém, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, né? Eles disseram que a menina já estava morta. Aí Jesus fala: não, a menina só dorme.
entra na casa com os 3, mais os pais da menina, ressuscita a menina. E Pedro está ali, participando, assistindo tudo. Não se assusta com as minhas folhas, não, irmão, porque senão corre o risco de em 5 minutos eu falar tudo aqui. Tá? Eu preciso falar algumas coisas aqui, tá? Mas não vai demorar muito, não. Tá? Aí Jesus convoca os 12 discípulos, né, em Lucas 9:1, e fala assim, ó, e convocando os 12, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e os apóstolos saem anunciando o evangelho e realizando curas. Então, Jesus fala para eles, ó, vocês têm todo o poder, toda a autoridade, vão e preguem o evangelho e curem os enfermos, expulsem os demônios. E eles vão e praticam isso. Aí eles voltam. Aí quando eles voltam, Jesus pergunta para eles ali, né? O que o povo diz que eu sou? Quem dizem que eu sou? Aí eles respondem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, né? Um dos antigos profetas. Fala, e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde prontamente. Ó, Pedro disse, o Cristo de Deus. Então Pedro era um cara que ele entendia muito rápido as coisas. E eu creio que se Cristo fosse só um líder humano que tivesse ali treinando, que na realidade Cristo estava treinando os apóstolos, né? Ele só humanamente, nessa hora aqui, ele já teria falado, não, Pedro é o melhor, esse é o cara, esse aqui é o melhor. Mas Cristo, ele já sabia de tudo que ia acontecer, né? Ele já previa tudo. Então, no momento ali, Pedro responde isso, e eles ficam ali mais um pouco, e ali mais à frente, no capítulo 9, diz assim, ó, versículo 28 a 31. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Então, Pedro sempre estava do lado de Cristo, sempre. Então, ele teve todas as oportunidades, teve todo o ensinamento, né? Estava sempre do lado de Cristo ali. E, como eu falei, isso era parte de um treinamento, né? Jesus estava treinando os apóstolos ali, porque ele já sabia que ele ia deixar a terra, embora ele não fosse nos deixar órfãos, né, Vanessa? Mas ele já sabia que ele iria deixá-los, né? Então, vamos ver lá em Lucas 9, do 38 ao 42. Uma passagem que fala bem isso daí. Que Jesus estava treinando, né? Perdão, irmãos, não é 38 a 42. Lucas 9, 38 a 42. Eu estou olhando no 28 aqui. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa,
até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Então, quando Jesus falou, ó, geração incrédula e cruel, até quando estarei contigo? Então, isso prova que Jesus realmente estava querendo ali, com os milagres que fazia, com as palavras que ele dizia, era treinar os discípulos, né? Para a hora que ele deixasse a terra, os discípulos continuassem a fazer, né, esses milagres, essas curas, essas maravilhas, né? E aí continuam os milagres, né? Tem o cego de Jericó, a história de Zaqueu, né? Aí, em Mateus, no capítulo 14, lá de 15 a 21, Pedro, ele assiste e ele participa, né, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele ajuda a distribuir, né? Então, e ele vai se crescendo, se fortalecendo, até que uma hora Pedro mesmo se sente pronto, se sente aprovado, se sente capaz, e ele fala assim lá em Lucas 22, 33, 34, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus, ele estava vendo todo aquele aprendizado de Pedro, né? Todos os sinais que Pedro estava entendendo, tudo que estava acontecendo. Mas Jesus sabia que ia ter um ponto fraco em Pedro ali, né? Ia ter um momento que Pedro ia fraquejar. Mas isso fazia parte, né? Isso aí teria que acontecer. Quando os servos do sumo sacerdote vêm para prender Jesus, nos outros evangelhos diz assim que um deles, né? Um deles feriu a um servo. Mas no livro de João, não. No livro de João fala assim: então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então Pedro, Jesus já tinha falado que ele iria negar, mas ele ainda teve essa atitude na hora ali que vão prender Jesus. Ele fala: não, ninguém vai tocar no meu mestre, né? Ele vai lá e fere. Aí Jesus: Pedro, não é assim, né? Tem que se cumprir. Aí cura a orelha lá do Malco. E aí acontece, eles levam Jesus, e tem toda a passagem ali do sofrimento de Cristo. E aí chega o momento, acontece o momento que Pedro nega Cristo. Ele nega Jesus 3 vezes, né? Como tá escrito. E depois diz que Pedro chorou amargamente, né? E ele deve ter se arrependido muito quando Cristo olhou para ele e viu que ele o negou, né? Pela 3ª vez. Mas aí eu fiquei me perguntando assim: por que Pedro precisou negar a Cristo? Qual que era a necessidade disso? Para quê? Para que precisou ter essa passagem? E aí eu acredito assim que Pedro, ele deveria ser destacado entre todos. Então eu acho que era bem claro ali que Pedro era o apóstolo, o discípulo que Jesus tinha mais proximidade. Talvez até que Jesus amasse mais, se é que Jesus pode amar mais alguém do que outros, né? E essa questão de Pedro negar a Cristo, aí é uma coisa que eu acredito, que ela tem acontecido
exatamente para Cristo poder mostrar para todos que estavam ali, para nós, ele fazendo na prática aquilo que ele ensinava, que era perdoar Pedro. Porque eu acredito que Pedro era sincero quando ele dizia para Jesus que o amava, quando ele estava ao lado de Jesus, eu acredito que era com sinceridade. E por que Pedro teria que negar a Cristo, se não para Cristo poder perdoar Pedro e demonstrar ali na prática aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava? Então é como se Jesus dissesse: olha, quando acontecer alguma coisa, que alguém te ferir, que alguém te machucar, faça assim, ó, perdoa. Então vamos ver lá como que Jesus perdoou Pedro, né? Porque Jesus, ele não... Às vezes a gente perdoa alguém, fala: olha, eu vou te perdoar, mas, né? Ó, dessa vez eu vou te perdoar, tal. Agora Jesus não. Jesus, ele preparou toda uma situação ali para perdoar Pedro, né? Jesus foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitou, ele se manifesta algumas vezes ali, né? Para os apóstolos. E aí chega o momento dele ter o reencontro dele com Pedro, né? E olha lá, em João 21, a partir do verso 2 diz assim, ó: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então, Pedro resolve voltar a pescar, e ainda leva mais alguns com ele. Mas não adianta, irmãos. Aquele que Jesus escolheu, aquele que Jesus separou para ser pescador de homens, não adianta querer ir pescar peixe que não pega mais peixe. Essa é a missão para a qual Jesus te separou, para a qual ele te escolheu, é para ser pescador de homens. Então, se tentar pescar peixe, vai ficar frustrado, né? Aí depois dessa pescaria frustrada, né? Jesus se manifesta a eles, né? Novamente Jesus pede que voltem com o barco para o mar, e faz ali com que eles apanhem uma grande quantidade de peixes, né? Parece que quase se rompiam as redes, uma grande quantidade de peixes. E quando eles chegam na praia, Jesus está ali com um braseiro aceso, um peixe assado e pão, e os convida para jantar. E aí durante a janta, né, eles jantando ali, eles comem, e aí Jesus fala com Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Fala a segunda vez, a terceira vez, até que Pedro fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então quando Cristo pede para Jesus apacentar as ovelhas, Cristo está dizendo: olha, não adianta mais você querer ser pescador de peixes, você tem que ser pescador de homens. Foi para isso que eu te escolhi, foi para isso que eu te separei, né? Então, Jesus, para perdoar Pedro, ele prepara uma situação, prepara um milagre, né, da pescaria, prepara uma ceia. Ele não fez nenhuma vingança, nenhuma ameaça: ó, Pedro, eu vou te perdoar só dessa vez. Não, e é assim que nós temos que agir, né? Quando nós tivermos que liberar perdão para alguém, que seja assim de todo o nosso coração. Mas vamos voltar lá, agora sim, voltar ao milagre, né? Lá no versículo 6 de Atos 3.
E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando Pedro diz: o que eu tenho, isto te dou. O que é que Pedro tinha naquele momento? Naquele momento ali, irmãos, ele tinha Cristo. Como a Vanessa falou, nós não vamos ficar órfãos. Então, Cristo subiu, estava lá, sentado à direita do Pai. Mas ele estava com Pedro. E ele está com cada um de nós aqui. Amém? E o homem também que pedia esmola. Por que ele pediu uma esmola e não pediu para ser curado? Porque ele não tinha essa visão de que Cristo estava com Pedro. Ele estava vendo só Pedro, né? E João. E ele não acreditava que Cristo estava ali, que ele poderia ser curado. Diferente, né? Diferente de Bartimeu. Bartimeu era cego, ele não podia ver, mas ele sabia que Cristo estava passando por ali. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando falaram para ele: ó, o mestre está te chamando, ele lança a sua capa. A capa era como se fosse uma autorização para a pessoa poder pedir esmola. Então, se Bartimeu não tivesse certeza que ele ia ser curado, se ele volta sem ser curado e perde a sua capa, ele perdia o seu sustento, porque ele não ia ter como mais nem pedir esmola, né? Mas Bartimeu tinha certeza que Cristo estava ali. E esse homem, ele não tinha essa certeza. Mas Cristo estava ali com Pedro. E ele estava ali por aquilo que ele falou lá em Marcos 16, 15 e 18, que é o ID. Se quiser projetar. Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, ali nesse momento, era isso aqui que estava com Pedro. Pedro tinha tomado posse dessa palavra aqui. Porque para Pedro, se ele tivesse num momento de fraqueza, seria mais fácil para ele fazer o quê? Dar a esmola que o cara pediu. Ele não pediu para ser curado. Ele pediu uma esmola. Mas Pedro, ele teve atitude, ele tinha certeza do Cristo que estava com ele. Então ele vira e fala: ó, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só que o ID, ele não foi só para Pedro, ele não foi só para os apóstolos, ele foi para cada um de nós. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Você crê? Então você pode, eu posso, colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Nós podemos expulsar os demônios, mas nós precisamos crer. Amém? E eu fico imaginando nesse momento que Pedro tem essa atitude de operar esse milagre em nome de Jesus, e Jesus lá de cima, sentado à direita do Pai,
Aí ele olha e fala assim: olha lá, pai, olha lá o meu discípulo. Eu sabia, pai, eu sabia que ele ia conseguir, eu sabia que ele ia entender. Olha lá, ele acaba de operar um milagre. Olha lá, Senhor, olha lá a tua igreja na terra. Olha lá, pai. Olha lá o que o pastor Veronese está fazendo lá na igreja Plenitude, pai. Olha lá como ele está conduzindo. Olha lá, pai, a tua igreja. Olha para a vida daquelas pessoas, pai. Como elas eram, como elas estão hoje, Senhor. Olha o meu filho, olha lá o pastor Marcos, pai. As mulheres falaram que era só mais um maconheiro. Olha lá o que ele está fazendo, pai. Olha, pai. Valeu a pena, pai. Valeu a pena a coroa de espinhos. Valeu a pena cada chicotada, pai. Valeu a pena, Senhor, o sangue derramado. Olha lá o que está acontecendo, pai. Eles entenderam aquilo que eu ensinei. Eles entenderam o treinamento que eu passei para eles, pai. Eles entenderam o ID. Está lá, ó. Nós precisamos entender e crer, irmãos. Amém? Foi essa palavra que Deus me colocou para passar para vocês nessa noite. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Sei que é pela misericórdia de Deus, porque é como o futebol está na moda agora, né? Todo sábado. Então, comparando com o futebol, é como se eu estivesse lá no campo e olhasse para o banco de reserva. Está lá o Messi, está lá o Cristiano Ronaldo, está lá o Neymar. Aí eu estou com a camisa 10. Então, é misericórdia de Deus. Eu estar aqui é só pela misericórdia de Deus. Mas Deus é bom. E Ele sabe o que faz. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, irmãos. Bem, pode ficar de pé, a gente vai encerrar. Quase que eu não chego aqui na frente. Deu uma descadeirada ali agora. Quase que o pastor falou, vai lá. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir chegar. Bem, fecha os teus olhos. Amém. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor. É bom estarmos ouvindo a voz dEle, ouvindo a palavra dEle. É bom, é muito bom poder estar num lugar onde Deus tem o carinho, tem o cuidado de falar com cada um de nós. Amém? Sei que Deus trouxe algo ao teu coração, Deus te lembrou muitas coisas, Deus ministrou na sua vida, Deus ministrou na nossa vida. Então, você tome o imposto da palavra, que você possa ir nesse feriado, você vai passear, talvez você vá para muitos lugares, talvez não, talvez você vai ver a tua família, talvez Deus vai colocar pessoas no teu caminho, talvez nessa noite ainda, no meu caminho, talvez no dia de amanhã. São oportunidades que Deus nos dá, né, para fazermos aquilo que o Senhor disse na sua palavra nessa noite, né? Situações surgem na nossa vida para termos a oportunidade de ministrarmos quem está em nós para outras pessoas. Dar para as pessoas aquilo que nós temos. Ministrar para as pessoas aquilo que nós temos. É a frase que Pedro diz. Olha para nós. Não temos ouro nem prata. Aquilo que as pessoas talvez esperam de nós, nós não temos para dar. Mas aquilo que Deus nos deu, te deu, isso você pode ministrar, irmão. Você pode entregar. Você tem algo para dar para alguém.
Porque se você aceitou a Cristo, se Jesus habita no seu coração, como diz lá em Efésios capítulo 3, se o Espírito Santo habita em você, habita em mim, então nós temos tudo aquilo que as pessoas precisam para a vida delas. Você foi chamado por Deus para dar alguma coisa para alguém. Eu sei que você pensa, e você talvez viu na televisão, que você pode vir aqui para pedir para você, né? Entrar em campanhas para Deus te dar, né? As pessoas fazem muitas campanhas para Deus dar para elas, mas nós estamos aqui entendendo que evangelho é quando eu dou para alguém alguma coisa, quando eu oro por alguém, quando eu me importo com alguém, quando eu libero uma palavra para alguém, quando eu falo de Jesus para alguém. Isto é evangelho. Irmão, Deus tem te dado muitas coisas, tem te abençoado. Amém? É hora que você fala amém agora. Deus tem te abençoado muito. Deus já tem te abençoado muito. Eu sei que você quer muito uma casa na praia, você quer muito lá um apartamento no melhor lugar do Guarujá, sei que você quer um carro aí poderosíssimo, mas o que Deus tem te dado já hoje é bênção dele. E além das bênçãos que o Senhor pode nos dar, Ele nos deu o Espírito dele, irmãos. Tem nos dado a palavra dele, tem nos dado a unção dele, tem nos dado um chamado. Então é hora de nós darmos alguma coisa para alguém. Irmão, vão olhar para você. Alguém vai passar pelo teu caminho e vai pedir alguma coisa. Pelo amor de Deus, nessa hora não diga, eu não tenho nada para te dar. Não, você tem tudo para dar para aqueles que te pedem. Você tem Cristo. Você tem Jesus, então você tem tudo. Pai, nós estamos aqui como tua igreja. E como tua igreja, está escrito que a autoridade foi dada para a tua igreja. Que o Senhor estabeleceu a tua igreja sobre a face da terra. Para sermos instrumentos do Senhor, como nós ouvimos aqui nessa noite. De que talvez algumas etapas fracassamos, talvez na caminhada nós erramos, mas um dia entendemos que somos chamados para sermos instrumentos do Senhor, para quando andarmos sendo luz do mundo e sal da terra, como a tua palavra diz, que nós somos luz do mundo e sal da terra. A palavra diz, Senhor, que o Senhor não acendeu candeias para colocar embaixo, Deus, das camas, para esconder esta luz, não, mas para colocar no lugar mais alto da casa, para que toda a casa fique iluminada. Pai, que cada um aqui entenda que é luz, aonde entrar é luz, luz do Senhor para o mundo, luz do Senhor para aqueles que estão em trevas, nós somos sal da terra, Senhor, e o Senhor disse, se nós nos tornássemos insípidos, seríamos lançados fora e pisados pelos homens. Nós não queremos isso e não aceitamos essas etapas de sermos lançados fora e sermos pisados pelos homens. Não, nós somos chamados para ser sal da terra, Senhor. Aleluia, aleluia, para salgarmos, para gerar nas pessoas aquele desejo de querer mais do Senhor, de entender mais do Senhor, de estar mais perto do Senhor. Pai, usa a tua igreja nesses dias como luz do mundo, como sal da terra, como discípulos do Senhor, como filhos do Senhor, uma igreja que crê nessa filiação, nessa paternidade, nesse cuidado do Senhor, estabeleceu filhos para abençoar pessoas, em nome de Jesus, para orar por enfermos, para liberar uma palavra para um casamento que está talvez numa crise, Senhor, talvez numa pessoa que está sem um emprego, Senhor, orarmos por isso. Tantas coisas que podemos ser usados pelo Senhor. Deus, coloque intrepidez na tua igreja, no coração da tua igreja, ousadia, como Pedro teve, Senhor, para dizer, olha para nós, não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. Pai, nós sonhamos com isso, nós desejamos isso, nós cremos nisso, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, nessa noite, com esta unção, Senhor, possamos ir embora debaixo desta unção, em nome de Jesus, e surgirão situações amanhã, Pai, para que nós, todos nós, sejamos instrumentos do Senhor. Quantos coxos têm cruzado o nosso caminho, Senhor? Quantos necessitados
tem cruzado o nosso caminho, Senhor. Quantas pessoas que precisam desesperadamente de luz e de sal e de ousadia da tua igreja. Senhor, nos desperta nesses dias. Nos desperta nesse dia. Essa oração, Senhor, com certeza, eu serei cobrado por ela, Senhor. Eu quero responder a isso. Eu quero responder a isso em nome de Jesus. Que possamos ser luz do mundo, sal da terra e instrumentos do Senhor, por onde quer que vamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, despede a tua igreja debaixo da tua bênção nessa noite. Faz uma grande obra ainda esta noite. Seja um feriado abençoado para cada família, Senhor. Feriado de paz, de unção, de presença do Senhor. Pai, onde nós estivermos, que o assunto seja a tua palavra, Senhor. Seja as coisas do Senhor. Mesmo nos divertindo, que seja o Senhor Jesus. Seja o centro de tudo. Aleluia. Quando comermos, o Senhor seja o centro. Quando brincarmos, o Senhor seja o centro. Em tudo, o Senhor Jesus seja o centro. Nós te louvamos por essa noite, por tua palavra. Abençoa, Pai, o teu filho que trouxe a tua palavra nessa noite. Abençoa a sua casa. Ó Deus, prepara um tempo precioso para esta família, Senhor, nesses dias. Dá experiências, ó Deus. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e sentimos a tua bênção. Recebemos a tua bênção nessa noite. Espere o teu povo em paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai em paz aí, dá um abraço em alguém, libera uma palavra. Em nome de Jesus, tenha uma quarta-feira abençoada.